Pai, na tua presença, Senhor, nós nos reunimos hoje, Senhor, para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Pai, abençoa cada um que está aqui neste lugar, dentro do meu lar, Senhor. Pai, só tu consegues, Senhor, sondar o meu coração nessa hora. Que é feliz e grato em receber os meus irmãos, estar em comunhão com cada um deles. Senhor, aleluia, alcança aqueles que não puderam estar, Senhor. Muitas das vezes aquele que está com o coração partido, como a Nath, Senhor. Pai, visita ela, Senhor, nesta hora. Pai, querido e amado, Espírito Santo de Deus. Como nós, Senhor Jesus, é que ela venha sentir, Senhor, nosso amor, Senhor. Por ela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós queremos, Senhor, agradecer por esse momento e a disponibilidade de cada um, Senhor. Pai, fica conosco, Senhor. Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Então vamos lá, né? A gente falou aqui sobre a autoria já, que quem escreveu foi o médico Lucas, que ele escreveu para Teófilo. Nós já falamos tudo isso, né? Que Teófilo provavelmente era o financiador da obra, né? Porque Lucas parou de exercer a profissão de médico, mas ele seguia a carreira da fé, né? De pregar o evangelho. Certo? Então vamos lá. O livro de Atos é a continuação natural do Evangelho de Lucas. Ele foi escrito por Lucas, médico, historiador, companheiro de viagem do apóstolo Paulo, enquanto o Evangelho de Lucas contém a vida e os milagres e os ensinamentos de Jesus. Atos mostra o impacto da obra de Jesus após sua ressurreição e ascensão, e como o Espírito Santo capacitou os discípulos e levaram o evangelho de todo mundo, e o registro do nascimento e a expansão da igreja cristã. Porque foi no livro de Atos, né, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, certo? Então, Atos começa com a ascensão de Jesus ao céu e sob sua promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Este versículo serve como resumo do livro. Os primeiros discípulos começaram pregando em Jerusalém, depois alcançaram Judéia, Samaria e finalmente anunciam o evangelho a todos os povos e nações. O capítulo 2 marca o Pentecoste, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, cumprindo a promessa de Jesus. Eles começaram a falar em várias línguas e pregam com ousadia. Pedro faz um sermão poderoso e cerca de 3.000 pessoas são batizadas e acrescentadas à igreja, e a partir dali a igreja cresce, marcada por oração, comunhão, ensino e milagres, certo? As Atos também mostram o desafio enfrentado pela igreja, perseguições, prisões e até mortes, no caso de Estevão, o primeiro mártir. Mas, mesmo diante da oposição, o evangelho avança. Um dos momentos mais marcantes é a conversão de Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Deus transforma um perseguidor implacável em um missionário apaixonado que leva o evangelho a muitos lugares, como Filipos, Coríntio, Éfeso e Roma. A gente tem que perceber que eles estavam a parte da Galileia, da Judéia, né? Eu vou pedir para minha professora que ela tenha um mapa bom para mostrar todas as viagens de Paulo, porque ele expandiu o evangelho para a Grécia, para a Itália, para a Europa, né? Que eles conseguiram levando o evangelho, né? O apóstolo Paulo até falou que ia para a Espanha, acabou que ele não conseguiu ir. Mas o evangelho foi se expandindo depois dele, porque cada pessoa que se convertia ficava também cheia do Espírito Santo e levavam o evangelho adiante.
Então a gente tem que prestar atenção, porque a hora que a gente estudar aqui a parte do apóstolo Paulo, que foi pregar nesses lugares, que foi pregar não para os judeus, ele foi pregar para os gentios, que envolve todos os europeus, que envolve nós, que chegou até nós aqui, o evangelho, né? E ele pegou na Grécia, né? Os gregos eram muito idólatras, tanto é que na Grécia, a Grécia antiga, tem templos para Diana, eles acreditavam muito na mitologia, né? A mitologia grega, que é muito, eles tinham aquelas coisas, né? É muita idolatria, né? Da raça na Europa. Da Europa, né? A gente sabe, inclusive, depois que o evangelho foi pregado, o catolicismo começou a introduzir os ídolos, né, na igreja, né? Eu lembro que quando eu me converti, eu era estudante, eu fazia faculdade de serviço social, e eu tinha um professor que era padre. E eu pregava lá, eu dava aula de catecismo na igreja com aquele catecismo que eles davam, né? Eu estudava e dava aula para as crianças. Aí, quando eu me converti ao Senhor, eu comecei a ler a Bíblia. Aí comecei a ler a Bíblia e comecei a questionar o padre. Eu ia todo dia para o meu professor e falava, padre, mas a Bíblia fala isso, que não pode ter ido imagem de escultura, por que a igreja católica tem? Aí ele falou assim, mas os ídolos, eles foram criados para atrair os pagãos. Eu falei, mas escuta, como que a gente faz um ídolo que está condenado na palavra para atrair uma pessoa que não é convertida a Deus, que não entende da palavra? Então, se vocês pregam o evangelho e criam um ídolo, vocês estão fazendo uma coisa abominável ao Senhor. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, minha filha, você não é mais católica, você é protestante, você tem que sair da igreja. Glória a Deus. Aí eu falei assim, aí escuta, aí eu pedi um sinal para Deus, né? Eu falei, Senhor, se eu não vou ser útil aqui, então, eu pedi, o Senhor falou com o Josué, que o Josué fez aquele negócio do novelo de lã, né? Josué, como que chama? Aí eu faço Gideão. Gideão. É que eu faço confusão na hora com Gideão e Josué, por causa do nome. Então, ele fez aquela história do novelo de lã, pois o novelo, lá se tivesse tudo seco e o novelo encharcado, então ele aceitava. Ou depois ele fez o contrário, se o novelo tivesse encharcado, e a grama seca, então era que Deus falou com ele. Aí eu falei pro Senhor, falei, olha, Senhor, então vamos fazer assim, tava um calor, porque vocês sabem o calor daqui de Lins no final do ano, começo do ano, né? Aquele calor, aquele verão. E eu cheguei na igreja e falei, olha, Senhor, se o Senhor quer que eu fique nessa igreja, eu vou sentir um frio insuportável. Gente, eu quase quebrei a mandíbula, eu tive que sair da igreja, de tanto que eu tremia de frio, sabe, comecei a espirrar, eu fiquei, nossa, saí de dentro da igreja, de tanto frio que eu sentia. Aí eu falei para ele, olha, Senhor, então, se isso foi um sinal que é para eu sair, amanhã eu vou sentir um calor insuportável. E fui mais uma vez. Aí cheguei pro padre e falei, olha, padre, não é mesmo, sou protestante, vou procurar uma igreja protestante para servir a Deus do jeito que eu gosto. Então, até hoje estou no evangelho, já faz mais de... Glória a Deus! Já faz uns 45 anos, mais ou menos, né? Então, Deus é maravilhoso, né? Deus, o Padre te livrou pra gente. Isso aí, né? É sobrenatural. Então, o Espírito Santo, ele vem, né, e dá o sinal pra gente, né, que ele é o Senhor, né? Então, foi isso que aconteceu comigo e o Espírito Santo foi derramado na minha vida, né? Até hoje, eu sirvo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Porque quando a gente tem experiência com Jesus,
a gente não consegue, né, servir a outros deuses. A gente tem discernimento, o Espírito, né? E eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, já contei para vocês, passei a noite inteira buscando, né? Até o Senhor me dá o dom de línguas, e depois Ele me deu o dom de discernimento de espírito, porque eu cuidava de pessoas, né? Eu orava por pessoas, às vezes a pessoa vinha falar alguma coisa, o Espírito Santo mostrava outra, e na hora eu falava, não, mas eu tô vendo isso, isso e esse, e era aquilo, sabe? Eu tinha convicção, sempre tive convicção daquilo que eu vi, né? Pelo Espírito, e daquilo que o Senhor me deu. A primeira visão que eu tive foi dentro de uma igreja evangélica, pentecostal, e foi muito interessante que eu estava numa igreja de costume, de roupa, né? Então eu punha vestido, roupa não podia, de roupa cavada, não podia, né? Vestido comprido e tal, eu ia na igreja. Aí eu tô sentada no culto, assistindo o culto, de repente entraram 6 mulheres de frente única, assim, sabe? Aqui, ó, aquela manga, sem uma manga, e aqui a outra presa aqui, que é uma veste bem romana mesmo. Eu achei até que era um teatro, olhei as mulheres entrando com um candeeiro de 7 lâmpadas, cada uma. Meu Deus. Candeeiro de 7. Aleluia. Entraram e entrou 3 para um lado, 3 para o outro no púlpito. No púlpito. E elas tinham uma faixa azul, assim, cabelo bem arrumado, sabe? Eu na hora olhando aquilo, eu falei, nossa, né, que interessante essa igreja, né? Não deixa a gente que é membro vir. E como que eles põem as moças assim? Elas não estavam escandalosas, não era isso. Mas como eles não deixavam... subir no púlpito. Primeiro, mulher. Segundo, com a manga, só com uma Na joia, mangazinha. né? Só uma, um ombro só. Todas de branco, muito lindas, com a faixa azul aqui na cintura. Elas ficaram 3 de um lado, 3 do outro, e o pastor pregando. Aí quando eu comecei a olhar para o pastor, eu vi o pastor e uma cabeça de porco, sabe? O pastor falando aquilo, aí eu comecei a repreender. Não, tá repreendido. Como que eu posso estar vendo um porco? Eu vi um porco, sabe? Aí eu via ele e o porco, sabe? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus, o que é isso? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Aí cheguei para o missionário, contei para ele, Kézia, leva essa mensagem para ele. Leva essa mensagem para ele, que você teve uma visão, mas Deus está falando com o pastor. Aí eu não era da igreja, porque a igreja conhece o pastor, sabe quem ele é, o que ele faz, o que ele não faz, qual as questões que tem, né? E eu não era da igreja, não conhecia nada da vida do pastor, fui lá falar com ele. Ele falou assim para mim, irmã, 6 é o número do homem. Os candeeiros de 7 lâmpadas, eu nem conhecia a Bíblia ainda, e o candeeiro de 7 lâmpadas significa os 7 Espíritos de Deus. E eu falei assim, meu Deus, isso está escrito na Bíblia, né? Ele falou assim, então, na segunda palavra, o 7 candeeiro, o candeeiro de 7 lâmpadas. Ele falou, agora se você da irmã me ver com cara de porco, isso é uma coisa para mim, é uma mensagem para mim, e eu não vou te explicar, porque Deus está falando comigo, né? A mulher dele estava sentada assim no sofá, ela lavou, de tanto que ela chorou, ela abriu a boca, chorou o tempo todo. Aí eu cheguei em casa e falei, Senhor, como o Senhor dá uma visão para mim, e eu nem li a Bíblia, nem sei que isso está escrito na Bíblia, 7 candeeiros, 7 lâmpadas. Eu fiquei com aquela mão. Eu li a Bíblia assim, comecei a orar, pedi para Deus falar comigo, fui ler, cheguei onde estava isso, depois eu meio que entendi a Bíblia, né? O espírito do pastor foi fora da igreja, né? Deus
falou com ele, alguma coisa ele estava fazendo que não agradava a Deus, né? Mas como ele estava na frente da obra, o Senhor tirou ele, certo? Mas eu tive essa primeira visão que eu tive como depois que eu me converti. Aí quando eu assumi um trabalho na igreja Ainda bem que Deus te metodista, usou. Ainda bem que você não conhecia o pastor. É. Ainda bem que você não era Não, da igreja e não não foi. conhecia a Bíblia. Porque se fosse qualquer outra pessoa que conhecesse o pastor e fosse da igreja e tivesse a mesma visão, não ia falar. ele foi por isso Não que ia ter Deus essa deu, ousadia de falar. Deus deu para mim, porque eu não conhecia o pastor, né? Eu não sabia nada. Você estava Exata. precisando de Exatamente. lo que havia. Então, aí depois disso eu comecei um trabalho na igreja metodista, a gente fazia um trabalho de oração que chamava SOS Vida, né? Iam muitas pessoas, né, lá, né? E a gente tinha visão conforme a pessoa falava, era uma coisa assim bem interessante, porque às vezes a pessoa me falava uma coisa, eu lembro de uma mulher que levou uma foto, acho que eu já contei para vocês, já, né, da foto, contei da outra aqui, do cavalinho, do coisa. Eu tive muitas visões lá, sabe, lá na igreja, né, que Deus me dava conforme eu ia orar pela pessoa, eu não sabia de nada, ele me falava uma coisa, Deus mostrava, não adiantava a pessoa falar outra coisa, sabe? Eu sempre sabia, né, por que eu estava orando e como por causa do Senhor, não que eu merecesse, mas Deus me deu esse dom, né? Na nossa igreja eu tive aquela visão profética, né, das pedras coloridas lá, e Deus falou do crescimento da igreja, né, que vai dar um bom crescimento da igreja, ele mostrar os tesouros escondidos para nós, e o Senhor tem mostrado, né, através da mensagem. São uma coisa assim que a gente não, eu não pedi para Deus, mas Deus me deu, né? Mas eu pedi do discernimento de espírito, porque eu sempre falei para o Senhor, a gente vai orar por pessoas, você não pode ser enganado, você entendeu? Não pode, porque às vezes a pessoa fala uma coisa e não tem nada a ver com aquilo que ela está falando, sabe? E aí Deus vai mostrando para a gente. E a gente vai desmascarando o inimigo, certo? Porque nós, como servos do Senhor, nós não podemos ser enganados. Por isso que esses dois dons, né? O dom de línguas, que dá um crescimento pessoal, e o dom de discernimento de espírito, são dois dons importantes para o cristão, sabe? Porque assim você não é enganado. Quando você ora, quando você... Às vezes a pessoa fala, ora por mim, ou vem com conversa atrás de coisa assim. Sabe, Deus dá o discernimento, sabe? Deus dá, e é uma coisa fantástica, certo? Então, esses dois dons são importantes, né? E eu aconselho todo servo do Senhor buscar, né? Porque a palavra de Deus aqui mesmo vai falar, depois que a gente começar a estudar o Coríntios, né? Ele vai falar, buscar com zelo os melhores dons e sobretudo que profetizeis, né? Porque edifica a igreja. Mas a gente tem que buscar primeiro os dons que a gente precisa, o dom de línguas, porque nos edifica, e o dom de discernimento de espírito para você saber lidar com as pessoas, certo? Para você não ser enganado, né? Porque acontece muito isso, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele vem dentro da igreja, ele faz graça, certo? A gente já recebeu um monte de gente que vai na igreja, pede oração, depois todo culto desmaia lá na frente, cai lá na frente, e nunca. Outro dia mesmo veio uma, eu falei assim, levanta daí, pode levantar, pode levantar do chão. Falei para ela, aqui não é circo. Falei bem no ouvidinho dela, aqui não é circo. Não caiu mais. Ela estava pedindo.
Hã? Pelo jeito tá. Fazendo circo dentro da igreja, mas o Espírito Santo mostra pra gente pra Estimular. levanta Esse povo já. não tem Levanta noção já. não, né? Tem noção Falei no ouvido dele, aqui não é não. Ele circo, pega por aqui não é jeito. circo. Aqui é uma igreja do Senhor. E pronto, sabe? Não tem esse negócio de fazer graça dentro da igreja e achar que o Espírito Santo não mostra. O Espírito Santo sempre mostra. Nós não somos confundidos. E é por isso que esses dois dons eu acho que todos nós temos que buscar. Certo? Então vamos lá. Atos mostra os desafios enfrentados pela igreja, perseguições, prisões e até mortes, como o caso do Estevão, que foi o primeiro mártir. Mas mesmo diante da oposição, o evangelho avança. Um dos momentos mais marcantes é a conversão de Paulo. Porque, veja, Paulo, se fosse pelos discípulos, ele seria o último a ser chamado a ser discípulo. Porque ele perseguiu os cristãos. Ele viu matar Estevão. Ele estava lá quando mataram Estevão, apedrejado. Ele viu, Estevão viu os céus abertos e Jesus Cristo ficou de pé. Ele viu isso, falou quando ele estava morrendo. E assim mesmo o apóstolo Paulo não teve discernimento. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo tem discernimento. Ele só tinha Certo. a letra, né? Ele conhecia a letra, né? A palavra, né? Eu já falei sobre ele. O grande apóstolo dos gentios, né? Deus transforma um perseguidor implacável em um missionário apaixonado que leva o evangelho a muitos lugares como Filipos, Coríntios, Éfeso e Roma. O livro também destaca o ministério de Pedro, que inicialmente lidera a igreja em Jerusalém. Nós já falamos isso, que até o capítulo 9 é o apóstolo Pedro. Ele que é o líder, ele que leva o evangelho, ele que tem a pregação que convence, né, com o Espírito Santo cheio. Ele pega para os judeus, que os judeus, é lógico, se chega lá, uma pessoa humilde, ele não era pobre, Pedro não era pobre. Porque ele tinha barco, e uma pessoa que tinha um barco já era considerada uma pessoa de posses, porque um barco era muito caro. Só que ele, vejam bem, ele não tinha eloquência. Imagina uma pessoa assim, que trabalha na zona rural, certo? Ele tem um pouca instrução, né? Ele sabia, conhecia o evangelho um pouco, ele frequentava a sinagoga, mas não era que nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um erudito. O apóstolo Paulo falava 6 idiomas. O apóstolo Paulo tinha sido criado aos pés de Gamaliel. Agora, Pedro era uma pessoa mais rústica. Ele frequentava a sinagoga, ouvia a história da Torá, dos judeus, ele conhecia isso, essa parte. Porque lá o evangelho não era como hoje que a gente tem aqui, pode trazer, levar para cá e para lá. O evangelho era escrito em pergaminho. Então, lia, escrevia pergaminho, lia e contava o que ele viu. Então, era assim. Hoje, a gente faz esse teste, né, de levar uma coisa de ouvido em ouvido, na classe mesmo, né? Tem uma gincana, uma coisa que você faz assim, olha, você conta uma história, acontece rapidinho, uma história pequena e vai passando para ver como ela chega lá no fim. O telefone sem fio. Então, você vê como que chega a história chega ou acrescentada ou tirada alguma coisa, nunca chega igual a pessoa passou. Né? Então, no primeiro, no segundo já vai começar aí até que chega lá, já cansou e já começa a resumir e tal, e no fim não é a mesma coisa, certo? Agora, eles falavam aquele texto
para os filhos, o pai ia lá na sinagoga, depois chegava em casa, falava para a família, né? Contava para os filhos, né? Eles iam levando aquela palavra, né? Os profetas, que os profetas falaram, como que aconteceu, eles iam transmitindo aquilo. Aí, vocês imaginam como que era o Pedro, uma pessoa simples, ele levava do jeito que ele entendia lá na sinagoga. Ele era mais simples. Agora, de repente, o homem começa a pregar e multidão se converte, né? E outra, os próprios fariseus falavam assim, mas esse aí não é aquele pescador? Como que ele está falando desse jeito? Certo? Com tanta eloquência, com tanta desenvoltura, como que ele nunca estudou entre nós, quer dizer, nunca esteve entre nós, né? E como que ele pode estar falando desse jeito? Mas era o Espírito Santo. Então, até o capítulo 9, Pedro leva a mensagem do Evangelho da Cruz, converte de mais de 1.000, cada vez de 3.000, de 5.000, e vai indo, né? E aí aqueles outros que foram cheios do Espírito Santo também, porque as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, foram transmitindo a palavra. E ali, mas Pedro era mais restrito aos judeus, porque veja, como os judeus, eles eram fariseus, hipócritas, né? Como a gente vê, o Senhor mesmo chama de hipócritas. Eles achavam que só eles que sabiam. Aí vem um pescador, traz a palavra e leva com tanta sabedoria, com tanta coisa. Por isso que ele foi usado para pregar para os judeus, certo? Enquanto o apóstolo Paulo, que era um perseguidor de cristão, né? Tanto é que quando chega na parte que ele vai ser preso, uma das prisões dele, ele mesmo fala, mas eu era perseguidor dos discípulos do caminho, né? Que Jesus era chamado o caminho, né? Eu era perseguidor dos discípulos do caminho. Então, ele perseguia mesmo. Ele mesmo fala isso no texto da palavra do livro de Atos, ele fala isso, que ele era perseguidor do caminho. Então, de repente, ele sendo um fariseu, que trabalhava com eles, que ficava com eles, que aprendeu com eles a vida inteira, foi criança para aprender na sinagoga e ficou lá para aprender, como que de repente agora ele veio com essa história de ser cristão, certo? Então, por isso que ele não foi usado para pregar para os judeus, porque ele começou a ser perseguido pelos judeus, porque ele estava atrapalhando a obra do farisaísmo, certo? Estava levando uma palavra completamente diferente do que das convicções deles, né? Quebrando a tradição, exatamente, né? Então, por isso que eu entendo, né, como palavra, que o apóstolo Pedro foi usado para pregar para os judeus, enquanto o apóstolo Paulo para os gentios, certo? Então, vamos lá. O livro também destaca o ministério do Pedro, que inicialmente lidera a igreja de Jerusalém. Ele prega corajosamente aos judeus e também é usado por Deus para abrir as portas da fé aos gentios, como é o caso de Cornélio, certo? O livro mostra que a mensagem de Jesus é para todos, judeus e não judeus, homens e mulheres, ricos e pobres. Atos termina com Paulo preso em Roma, mas ainda pregando o reino de Deus a todos os que visitam. O final é aberto, mostrando que a história da igreja não termina ali. Ela continua até hoje. Vocês sabem que o livro de Atos, ele não tem um encerramento, certo? Ele é um livro que não encerra, porque ele quis dizer, o apóstolo Lucas, né, que escreveu, ele quis dizer que a obra do Evangelho continuava, só que não tinha como continuar registrando, certo? Então,
porque ia acontecer em milhares de lugares, como acontece aqui, como acontece em outros países, como acontece no mundo inteiro. Então, que a obra do Evangelho ia ser contínua, e ele ia pregar apenas mostrando o trabalho dos apóstolos, certo? O final é aqui. Atos termina com Paulo preso em Roma, mas ainda pregando o reino de Deus a todos que o visitam. O final é aberto, mostrando que a história da igreja não termina ali. Ela continua até o dia de hoje. Atos nos ensina que a igreja é chamada a ser testemunha de Cristo, que o Espírito Santo nos capacita para essa missão e que o Evangelho não pode ser contido. Ele avança apesar das dificuldades. E é um livro que nos inspira a sermos parte do que Deus está fazendo no mundo. Certo? Aqui está bem resumido mesmo, né? Mas fala tudo que o livro, de certa forma, fala. Agora nós vamos falar dos principais acontecimentos. Certo? Os principais personagens. Pedro é um dos apóstolos de Jesus e desempenha um papel central no livro de Atos. Ele é retratado como um líder pregador corajoso que realiza milagres e prega o evangelho tanto para os judeus como para os gentios, né? Pedro, quando a gente vai ver assim, passagens dele, que ele cura pessoas, né? Ele cura o pobre lá na porta do templo, né? Porta Formosa. A porta de Formosa, né? Ele cura, né? Pedro tinha uma unção de cura muito grande, né? Então a gente vê assim que ele realiza, que ele acreditou naquilo que Jesus falou: se creres em mim, fareis obras muito maiores. Né? E a gente tem que crer nisso, que a gente, qualquer um de nós, viu, irmã? Né? A irmã que começou agora no Evangelho, né? A senhora era católica? Eu era católica. Então, a senhora, eu estou falando para a irmã, porque a irmã é mais novinha na fé, é mais menininha aqui, certo? Mas então, deixa eu falar uma coisa. A irmã, quando estiver perto de alguém, se precisar falar e precisar orar, não tema, ora, acredita que Jesus pode te usar. Porque Jesus pode fazer a obra dele através de qualquer um de nós. Amém. Amém. Então, ele não tem filho preferido. Ele tem filho que vai à frente, que acredita, certo? Se eu creio, o Senhor fala que se eu crer, eu faço obras maiores do que ele fez. Então, Jesus não tem preferência, sabe? Ele só quer que a gente seja disposto a fazer a obra do Espírito Santo, sabe? Às vezes a gente nem sabe que vai falar, que vai pregar, mas Deus põe a palavra na boca, traz os textos na nossa memória, de repente a gente vê, a gente está pregando o Evangelho para as pessoas, sabe? E Deus nos usa para orar, para curar, para libertar, para, sabe? Ele vai dando as coisas que a gente nem, né? Ele não precisa, às vezes você nem pediu aquilo para Deus, mas Ele te dá, porque Ele dá o dom para aquilo que é útil. Se você não usa, ele também não dá, certo? Se você não tem vontade de fazer, né? Como que ele vai fazer, né? Não dá para outro, né? Saulo de Tarso, né? Como ele era, o nome dele era Saulo. Paulo é um personagem principal no final do livro de Atos, né? A partir do capítulo 9, quer dizer que são 27 capítulos, né? Que a ação, a atuação do apóstolo Paulo é muito grande, né? São 28 capítulos. Ele começa no 9, então é menos, 19 capítulos, né? 19 capítulos, ele é muito usado por Deus por causa dessa obra, né? Que Deus sabia quem ele era. Paulo é um personagem principal, e veja, ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus, porque Deus conhecia isso nele, sabia que ele ia ser um servo dedicado.
né? E o apóstolo Glória a Deus. Paulo é um servo e tanto, não é, Mara? Verdade. Ele é um exemplo para nós, né? Um exemplo a ser seguido, né? Mas ele se converteu após uma experiência com Jesus. Ele teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, né? Paulo se tornou um dos principais apóstolos, foi responsável por levar o evangelho aos gentios. Depois da sua conversão, Paulo dedicou a sua vida ao serviço de Deus e ao ministério de pregar o evangelho. Ele se tornou conhecido como apóstolo dos gentios por seu trabalho significativo na divulgação da mensagem cristã entre os não-judeus. Paulo realizou várias viagens missionárias, fundou várias igrejas, escreveu várias epístolas, cartas que compõem parte significativa do Novo Testamento. As epístolas de Paulo, como Romanos 1 e 2, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 1 e 2, Tessalonicenses 1 e 2, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, né? E até a dúvida que ele possa ter escrito também o livro de Hebreus. Mas o livro de Hebreus não tem uma pessoa certa, um autor certo. Então, mas pode-se dizer que pode ter sido ele também, certo? Então, ele escreveu vários livros, ele que escreveu a maior parte do Novo Testamento através das cartas, né? E nós vamos estudar, assim que nós terminarmos o livro de Atos, nós vamos estudar todas as cartas de Paulo, sabe? Porque os ensinamentos que ele dá nas cartas é a verdadeira doutrina, né? É a doutrina para a gente seguir, certo? São ensinamentos valiosos, né? Mesmo da igreja de Coríntios, que era uma igreja, assim, que a igreja de Coríntios, minha garganta seca. Não, tá bom, tá ótimo. Não precisa ser muito gelada, não. Até melhor não. A igreja de Coríntios, ela é assim. Quando a gente estudar, eu vou explicar para vocês direitinho isso com detalhes, né? Mas a igreja de Coríntios, é assim, ficava em Coríntios, tinha o templo das prostitutas, na verdade. Só que elas não eram chamadas de prostitutas, elas eram chamadas de... elas eram como se fosse uma serva, mas tem um outro nome, sacerdotisa. Sacerdotisa, isso. Elas eram sacerdotisas no templo. Só que eu estudei num outro livro que eu tinha, que fala sobre essa questão, assim, como eu trabalho com psicologia também, né? Eu estudei um livro que explicava, assim, a sensualidade de vários lugares do mundo. E aí, lá, porque a gente tem que entender uma cultura, quando a gente vai numa cultura, a gente tem que entender como a cultura enxerga aquilo, né? Como eles veem. E as sacerdotisas, elas ficavam no templo e recebiam os viajantes. Elas coabitavam com eles, porque para elas pegariam virtudes dos viajantes. Na verdade, o que elas entendiam, assim, elas se entregavam para ter conhecimento da cultura deles, certo? Então, era uma troca, né? Mas para elas estavam coabitando com eles porque elas estavam pegando virtude daquelas pessoas, conhecendo, né, outras pessoas de outros lugares, certo? Aí quando o apóstolo Paulo pregou na igreja de Coríntios, elas vinham, tanto é que ele fala, elas tinham cabeça raspada, né? Elas rapavam a cabeça, né? E aí tanto que ele fala para elas usarem véu, certo? Porque senão elas eram confundidas, continuavam lá prostituindo, certo? E aí eles vinham, e aí a igreja, os homens inclusive, eles iam ter com as prostitutas, mas para eles era normal aquilo, sabe? Então quando a gente começa
a estudar a doutrina da igreja de Coríntio, a gente vê que na igreja de hoje acontece isso. Tem povo que vê pornografia dentro da igreja, o pastor vive cutucando isso, né? Falando dos relacionamentos dos jovens, que não pode ter um relacionamento íntimo durante o namoro, né? Por quê? Porque se não é aquilo que Deus preparou para você, depois que você se juntou, se tornou uma carne com a outra pessoa. E quando você se junta com uma carne, você pega todas as virtudes e também o que a pessoa tem de ruim, né? Todos os defeitos, as coisas que ela viveu, traz tudo para a sua vida, né? As maldições, as bênçãos, tudo vem. Então, os jovens têm que ser muito orientados acerca disso, né? Por isso que o pastor fala, evita esses beijos acalorados, porque sabe que o jovem fica, né? A flor da pele. Tem muito hormônio, né? Então, tudo isso a igreja prega com maneira de evitar a contaminação do jovem. Ele se tornou conhecido como apóstolo dos gentios por causa do seu trabalho significativo na divulgação da mensagem cristã entre os não-judeus. Paulo realizou várias viagens missionárias, fundou várias igrejas, escreveu várias epístolas, cartas que compõem parte significativa do Novo Testamento. As epístolas de Paulo, como Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, oferecem instruções teológicas, éticas e práticas para as comunidades cristãs e indivíduos. Seu legado como apóstolo e escritor contribuiu significativo para a teologia cristã e a compreensão da fé. O final do livro destaca a prisão domiciliar de Paulo em Roma, onde ele continuou a proclamar o evangelho, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Estevão era um diácono mencionado no início do livro de Paulo. Ele é conhecido por sua fé e coragem e se tornou o primeiro mártir cristão, sendo apedrejado até a morte. Estevão enfrentou a oposição de alguns membros das sinagogas dos libertos, que disputavam com ele. Eles o acusaram de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Estevão respondeu com um longo discurso histórico, conhecido como o Discurso de Estevão, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, de 2 a 53. Aí tem o discurso de Estevão, certo? Filipe e outro dos 7 diáconos mencionados em Atos, ele pregou o evangelho e realizou milagres, incluindo o batismo do eunuco Etíope, certo? Barnabé é o companheiro de Paulo, que desempenha um papel importante na missão inicial da igreja primitiva. Ele é conhecido por sua generosidade e encorajamento dos novos convertidos. Tiago, irmão de Jesus. Tiago era um dos irmãos de Jesus e se tornou uma figura proeminente na igreja primitiva em Jerusalém. Ele desempenhou um papel importante no concílio de Jerusalém, descrito em Atos. E depois de Estevão, Tiago acho que foi o primeiro que morreu. O Barnabé aqui foi a primeira viagem missionária, né? Ele e Paulo. Mas o apóstolo Tiago, né, que era irmão de Jesus, ele foi, depois de Estevão, ele foi o primeiro que foi morto, né, por causa do evangelho. Foi o segundo mártir, né, da igreja. Apolo é mencionado como um pregador eloquente, poderoso na propagação do evangelho. Ele é descrito como um homem bem instruído nas escrituras. Além desses personagens, o livro de Atos menciona outros discípulos convertidos e líderes da igreja primitiva.
Esses personagens desempenham papéis significativos da disseminação do cristianismo e da expansão da igreja no início da era cristã. Padre, es petición de tus hijos, mi Dios. Estamos en tu presencia, estamos en tu Espíritu Santo pidiéndote, Señor, y honrándote, dándote toda la gloria, toda la alabanza, mi Dios, por este aprendizaje en esta noche. Aleluya, en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Tú te estás moviendo porque yo te siento. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar. Yo quiero que tú te muevas. Yo quiero que tú vayas y convenzas. Yo quiero que tú estés tocando. Yo quiero que sea tu Espíritu que esté tendiendo la mano ahora en ese lugar, Señor, para que tú dé amor, Señor. Pero primero te pido, tócala con tu Espíritu Santo ahora, Señor, que se esté moviendo, Señor, para cuando tus hijos vayan allí, Señor, ella esté aceptando, ella esté mire, Señor, y que comprenda que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que quita, el Dios que pone, y dice, yo voy a quitar para que tú veas que yo soy Jehová, para que tú veas que yo soy, para que tú veas que yo soy, pero te voy a dar algo nuevo, te voy a dar algo mejor. Espera en mí, confía en mí. Yo salvo, yo salvo, yo salvo, yo estoy aquí. Búscame, 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 Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tócame, Señor. Quiero sentirte. Háblame, dirígeme. Ve hablándole ahora, Señor. Ve hablándole ahora, Señor, con tu Espíritu Santo. Ve hablándole, Señor, ve hablándole. Obrigado, obrigado, Señor. Obrigado, Señor. Obrigado, Señor. Da propósito a esta familia que está sufriendo. Esta familia que está sufriendo. Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres santo. Tú eres sobrenatural. Ata el hombre fuerte ahora. Ata el hombre fuerte. Ata el hombre fuerte de mano y pie. Ahora, Señor, nos cubrimos con la sangre poderosa del Cordero. Nos cubrimos con la sangre poderosa del Cordero. Aleluya. Aleluya. Santo Señor. Amén. Amém.